nosso estudo de hoje. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Isso consta ainda do capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe, o item 5, 6 e 7. E também, correlato ao assunto, teríamos no item 8 o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Essa frase, essa interrogação, segundo Marcos e segundo Mateus, é de Jesus. Ocasião em que ele se encontrava em uma casa junto a uma multidão que o cercava e lhe foi dito que sua mãe e seus irmãos chamavam por ele, estavam lá fora e chamavam por ele. E foi então a ocasião em que ele, voltando-se para aqueles que estavam junto dele, disse essas palavras, fez estas interrogações. Agora, o estudo, então, é para nos mostrar o que Jesus quis dizer com isso, quando lhe disseram que seu pai, sua mãe e seus irmãos ali estavam à sua procura, e ele disse: quem são meus pais? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E acrescentou, ele mesmo respondendo, que todos aqueles que faziam a vontade do Pai, a vontade de Deus, todos estes são sua mãe, seus irmãos. Então, o estudo que o Kardec desenvolveu nesses itens subsequentes, o que nós achamos aqui também na internet, inclusive uma página muito interessante do Raul Teixeira, é para buscar, compreender, entender o que Jesus quis dizer com a sua pergunta, sua interrogação e a sua consequente resposta. Isso consta, segundo estão aqui no Evangelho, em Marcos, capítulo 3, versículos 20 e 21, e 31 a 35, e em Mateus, capítulo 7, versículos de 46 a 45. Como em outras passagens de Jesus, o Kardec faz a mesma colocação aqui no item 6, dizendo que certas palavras parecem estranhas da boca de Jesus. Essa passagem é uma delas. Jesus dizendo: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E ele diz que então, como disse em outras situações, que é necessário que a gente estude, compreenda, verifique, busque pelo o que é que Jesus quis dizer com isso. Conhecendo Jesus, o que ele ensinou, o que ele pregou, amor e caridade, diz Kardec, não há como entender que ele possa, com essas palavras, estar menosprezando sua mãe e seus irmãos, ou mesmo a família. Não pode, não dá. Às vezes, alguém diz que há aí contradições. Mas nós já vimos, como eu disse, e o Kardec colocou em algumas outras passagens, que a gente tem que buscar o sentido mais profundo do que Jesus disse. Não só com relação ao tempo, à época, porque quando nas leis de Deus, nas 10 tábuas de Moisés, está lá: honrai o vosso pai e a vossa mãe, para que Deus lhe dê longa vida na terra prometida. A explicação é que aquilo dizia a respeito
o que era a preocupação daquele povo que estava sendo liberto da escravatura no Egito e seguiam em busca da terra prometida. Então, veja que lá está o quarto mandamento dos 10 mandamentos das leis de Deus, lá de Jesus, que Moisés recebeu, a tábua das leis. E como lá na época de Moisés, na época de Jesus, também muito do que ele diz, do que ele exemplificou, estava coerente com o pensamento, com o entendimento daqueles a quem ele se dirigia. E esta também é uma situação análoga, semelhante como tantas outras. Então, admira-se com razão, diz Kardec, ver nessa circunstância Jesus mostrar tanta indiferença para com seus parentes e, de alguma sorte, renegar sua mãe. No que tange a seus irmãos, sabe que se não tiveram jamais simpatia por eles. Espíritos poucos avançados não tinham compreendido sua missão. Mas quanto à sua mãe, ninguém poderia contestar sua ternura por seus filhos. Mas é preciso convir também que ela não parecia ter feito uma ideia muito justa da sua missão. E continua Kardec, Jesus não negligenciou nenhuma ocasião de dar o ensinamento. Tomou, pois, a que se lhe oferecia. Essa situação que ele estava ali rodeado. A chegada de sua família para estabelecer a diferença que existe entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Então, o que nós entendemos, o que a doutrina nos passa, é que Jesus aproveitou aquela situação para dizer, de uma maneira que ainda não podia, não devia, não estavam em condições, aqueles que ouviam, de entender plenamente, que existe algo além da família corporal. Existe a família espiritual. Porque quando ele disse que todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai, esses são minha mãe, esses são meus irmãos, esse é meu Pai. O que é fazer a vontade de Deus? Todos aqueles que comungam dos ideais elevados, da moral cristã para nós, dos ensinamentos que a humanidade recebe. Todos esses que seguem por este caminho estão sendo aqueles que formam a família aquém da consanguínea. Porque uma engloba a outra, né? A família espiritual, ela engloba a família consanguínea. A família consanguínea é transitória, passageira, essa que nós experimentamos em cada reencarnação. Mas Jesus não poderia assim dizer, mas o fez daquela forma que eles poderiam entender. Um articulista disse, nessa passagem de sua vida, apenas aproveitou a situação para esclarecer que antes de qualquer parentesco biológico, somos todos irmãos na paternidade divina. E o que faz a ligação espiritual é a afinidade de sentimentos, de pensamento, de ideias e não os laços de sangue. Isso nós, depois, com a doutrina espírita, ainda mais se pôde entender. Quando ficamos sabendo, quando Kardec codificou a doutrina e colocou aí os seus pilares mestres, entre eles a reencarnação, imortalidade da alma, que já existia, já acreditava. A reencarnação, que também não era nenhuma novidade, outros povos já a admitiam, mas isso são luzes que vêm ajudar o que é que Jesus queria dizer com uma parentela e com a outra, com uma condição e com a outra, a corporal e a espiritual. Uma é transitória e a outra se perpetua através da imortalidade dos tempos dos vivos.
outra articulista diz aqui: quando questiona os presentes sobre quem seria sua mãe e seus irmãos, com toda certeza não foi no intuito de menosprezar os seus, mas sim de dilatar, ampliar a nossa visão com relação à imensa família humana de que fato somos. Lógico que Jesus queria mostrar, queria dizer de que nós somos uma só família, pelos laços da criação divina, diferentemente da restrita família pelos laços consanguíneos. Então é dentro dessa ideia de que Jesus, perguntando quem era sua mãe e quem eram seus irmãos, e respondendo que eram todos aqueles que faziam a vontade do Pai, que nós vimos aí são duas páginas que eu tirei na internet, pessoas dizendo, articulistas dizendo que Jesus, na realidade, queria demonstrar e demonstrou, tentou passar a importância, o tamanho, a dimensão da família espiritual, muito maior, muito mais ampla do que a família corporal. O Raul Teixeira escreveu aqui no programa Vidas e Valores, apresentado por ele na Federação Espírita do Paraná, uma página que aborda tudo isso aí e que nós aqui trouxemos. Não importando qual seja o fato, a realidade familiar, o fato é que ele sabia por que é que estava dizendo tal coisa, falando do que disse Jesus. Ele sabia por que estava falando. Claro, como tudo o que Jesus disse, e que nem sempre foi entendido, muito menos naquela época, mas até hoje. E nós estamos procurando, a doutrina espírita também busca, não dizendo ter o privilégio da verdade, do tudo saber, mas tenta passar pelo entendimento dos seus pilares básicos a compreensão daquilo que o Cristo nos deixou e que até hoje muitas vezes não foi plenamente compreendida. A lição que nos cabe retirar dessa passagem, dessa fala evangélica do Nazareno, diz o Raul Teixeira, é de que a nossa família é a humanidade. Todos aqueles que fazem parte desse grei gigantesca são nossos familiares, são nossos pais, nossas mães, nossos irmãos. Compreendemos, entendemos que somos todos irmãos, porque somos filhos de um único Pai, Deus Criador. Então, mais do que parentesco corporal, nós temos o parentesco de criação divina. Por isso só, nós já vislumbramos o alcance da resposta de Jesus a essas suas mesmas perguntas. Todo aquele que faz. Por quê? Todo aquele que faz não são todos, mas somos todos irmãos. Mas todo aquele que faz à vontade. Porque ele estava aludindo, com certeza querendo passar, a questão do agregamento das pessoas, dos seres, dos espíritos, em torno de um objetivo, de uma finalidade, de uma busca. Porque, embora irmãos por criação divina, nem sempre nós estamos unidos naquilo que poderíamos chamar uma família espiritual. Somos uma só família espiritual por ordem da criação, mas momentaneamente nós não estamos unidos.
nem corporalmente, nem dentro da família material, corporal, e nem dentro da espiritual. O senhor é de acordo com a história do canal? Sem dúvida. Depois, na frente, o Raul desenvolve a ideia do que seria a família, essa união. Porque ele vai justamente dizer isso, de que nós podemos estar muito mais familiarizados fora da família corporal, com alguém que não temos relação corporal, do que com quem nós temos relação corporal ou sanguínea. De forma que a família, depois aqui nós vamos seguir o que ele nos trouxe, essa questão da afinidade, sobretudo afinidade. Dessa maneira, Jesus tirava esse domínio da família nuclear. Nuclear, que é núcleo, né? Nuclear aqui de núcleo. Da nossa mente. Nós somos fiéis à nossa família nuclear. É válido. Mas não podemos nos fixar nessa família nuclear e ignorarmos a macrofamília da humanidade. Claro que nós temos que ampliar a nossa convivência, a nossa relação, de maneira que ela saia, que vá aquém daquilo que nós exercitamos no núcleo familiar. Sabiamente, o núcleo familiar foi constituído porque tem uma importância muito grande, indispensável mesmo, daí a grande preocupação hoje com a questão das famílias e de todos os tempos, para a formação dos seres. Mas a nossa obrigação não se reduz apenas àqueles que conosco convivem no estreito círculo da família consanguínea. É isso que o Jesus disse na resposta a todos aqueles, e que aqui o Raul Teixeira está dizendo. Nós temos que ir a quem? Sair, porque nós temos que aprender a amar. O círculo consanguíneo nos dá a oportunidade de exercitar a condição de amar. E, consequentemente, perdoar e tudo mais relacionado ao exercício do amor. Mas tudo isso preparando-nos para a grande família, família universal, família espiritual. Pode falar. Consanguíneos? Não, corporais. Corporais. Pode acontecer de criar vínculos embora. É mais difícil, mas pode acontecer, né? Sim, sim. Acho que nós vamos passar por essa questão, porque, embora saibamos que nós retornamos muitas vezes num círculo de convivências anteriores, não quer dizer que na nossa família estejam só aqueles com quem nós convivemos. Estão aqueles com quem nós vamos formando novos laços, sejam eles no campo da afetividade, da afinidade, mas também, ele vai dizer mais à frente, também existe aqueles que vêm para reatar laços. Bardella, mas quando ele faz essa pergunta aí, a gente vê quão, assim, adiantado ele estava, né? Tão evoluído ele estava, né? Porque ele queria acabar com o preconceito, né? De não ter preconceito, de pobre, de negro, branco, que são todos irmãos, né? Todos teriam que se considerar irmãos. Quer dizer, nem daquela época ele falava. Assim, Mas só que até hoje. todos aqueles que só que até fazem hoje, a
vontade de meu Pai. O que é fazer, então, irmão, o que é fazer a vontade Mas do Pai? acabar com o preconceito, né? Com Mas tudo. até hoje nós não aprendemos isso. Não, ainda não. Nós estamos aí, porque fazer a vontade do Pai é justamente a observância de todos os princípios de amor, né? Começa pelo amor, momento maior, amar a Deus e a todos, Aí ia acabar com o preconceito. sem dúvida nenhuma. Preconceito jamais. Nós somos fiéis à nossa família nuclear. É válido. Mas não podemos nos fixar nessa família nuclear para ignorarmos a marca família nuclear, que nós dissemos, né? Tínhamos dito. Temos respeito para com nosso pai, para com nossa mãe, para com nossos irmãos. Mas encontramos pelo mundo afora tantas outras mães que nos amam, tantos outros pais que nos querem bem, tantos irmãos que convivem conosco e se relacionam conosco, melhor do que muitos irmãos biológicos. Isso é experiência própria, né? A gente vai ver que, às vezes, como você disse, existem aqueles que têm laços de sangue, mas que não têm uma relação, não têm uma convivência. E, ao contrário, vamos encontrar aqueles com quem não temos laço nenhum, mas que existe uma afinidade muito grande. E nada mais é do que... Isso que você está lendo aí é Lucas, né? Lucas. A citação do Kardec é Lucas, né? Lucas e Mateus, né? E aqui eu achei assim, ó. Depois que Jesus foi perguntado quem é minha mãe e quem são meus irmãos, perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Aliás, aqui nem cita Lucas, ele cita Marcos e Mateus. Então, Mas aí você chama de Lucas. aqui estão minha mãe e meus irmãos. Ele dirigiu e falou: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Aqui estão aqueles que estavam ali ouvindo. Pois quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, e esse é meu irmão, minha mãe, minha irmã e minha mãe. Faz a vontade do meu Pai. Então aí precisaria desvendar qual é essa vontade do Pai. Né? As pessoas precisam entender, nós precisamos entender. Né? Eu já vi um pastor dizer em uma ocasião uma coisa interessante. A interpretação dele. Pode dizer que irmãos são só aqueles de crença. Se chama de irmão, né? Isso, só os de crença. Os que não são de crença, e ele se baseia nisso aqui. Se baseia em isso. Mas aí, cada evangelista escreveu de um jeito também. Eu ia até lá no Evangelho. Antes de vir, para ver o que estava escrito, porque aqui cada um que cita tem algumas palavrinhas que mudam. Né? Uns diziam que vieram para prendê-lo, outros vieram para buscá-lo, que tinha perdido o juízo, outros tinham perdido o espírito. Né? Então, as descrições quanto às passagens, ela tem, às vezes, quase sempre, né? Elas têm, entre os evangelistas, palavras de sentido mesmo, mas as palavras nem sempre são as mesmas. Então, a diferença entre Lucas e Mateus. O Mateus é que faz essa observação. Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Lucas não faz essa observação. Não faz. Não. Aí no Evangelho, o que Kardec colocou aqui E tendo chegado à casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderar dele porque diziam que ele havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e lhe disse: vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando. Mas ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor,
Eis, disse, minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Ele diz que aqui é segundo Marcos, capítulo 3, versículo 20 e 21, e 31 a 35, e Mateus, capítulo 12, versículo de 46 a 50. Nenhum Lucas, né? Aquela que você lê é do Lucas, né? Essas... Eu acho que também depende da religião, né? Deus é um só, né? Deus é um só. Cada cara do Oriente é hindu, depende, né? Porque todo aquele que faz a vontade de Deus, isso que, aí é a chave da coisa, a chave da questão, né? Jesus, acho que para mim é o amor universal, né? Que ele quer dizer. Nós temos que amar a todos, sem distinção. E eu acho que isso é fazer a vontade. Qual o maior mandamento? Amar a Deus. Sobre todas as coisas E ao próximo. Então, esse mandamento engloba tudo. Então, quem é que fazer a vontade de Deus é cumprir com os seus mandamentos, seguir os seus mandamentos, as suas leis. Essa é a vontade de Deus. Sim, sim. Mas o propósito sendo meu, o propósito é o mesmo. Amar. 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 Querer bem. Aceitar, compreender. Nós temos depois Jesus. O lema nosso, o lema espírita, fora da caridade não salvação. Caridade conforme entendia Jesus, que é o nosso mestre. Modelo e guia. Benevolência para com todos, indulgência para as perfeições alheias, perdão das ofensas. Então, doar-se, fazer o bem, perdoar, aceitar, compreender, é fazer, entre outras coisas, fazer a vontade de Deus. Observância das leis de Deus. O que mais? Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Se falarmos em termos físicos, não temos dúvida. Meu pai é seu fulano, minha mãe é dona Beltrana e meus irmãos são cicranos. Contudo, a lição de Jesus Cristo não era para aquele momento de cada pai. Lógico que para aquele momento a mãe dele era Maria. Mas veja o que disse. Mas, contudo, a lição de Jesus Cristo não era para aquele momento. Esse momento em que você tem seu pai, eu tenho o meu, nós temos a mãe. Nessa geração, nessa encarnação, nós temos pai, mãe, irmãos. Mas a lição do Cristo não era para aquele momento. Era para todos os tempos. Meu pai, minha mãe e meus irmãos estão na humanidade. Grande colocação do Raul Teixeira. Grande interpretação. O Cristo não estava falando naquele momento. Lógico que naquele momento ele tinha José, Maria e irmãos que uns dizem que tinha, outros dizem que não. Até aqui tem um lugarzinho que depois que não vou chegar lá fala qualquer coisa. Até hoje não... Pelo menos nem nominaram, né? Não sei se existe alguém que nomina os irmãos. Não sei se é João. Falam que os irmãos dele até tinham certa prevenção contra ele. E outras dizem que naquela época os primos em primeiro grau eram considerados irmãos. E que talvez esses irmãos de que Jesus se refere eram seus primos. Também não muda muita coisa, mas existe essa informação. Daí verificamos que temos 2 níveis de parentela. O Evangelho segundo o Espiritismo, item 7, depois de falar aí quem são, num dos seus notáveis capítulos trazido por Allan Kardec, ao nosso conhecimento, um que fala exatamente sobre isso, a parentela corporal e a parentela espiritual. Justamente para a gente entender essa questão de pai e mãe, a quem daquele do momento. Esse momento, para nós, essa encarnação, nós sabemos quem é nosso pai, quem é nossa mãe, quem são nossos irmãos. Mas
seguimos o raciocínio do Raul Teixeira, ele falava para todos os tempos, falava para a humanidade. Então, aí nós já estamos diante de um grupo, de um agrupamento muito maior, muito amplo, poderíamos dizer até quase infinito. Nenhum de nós ignora que somos filhos de um grupo consanguíneo, de um grupo genético. Somos assemelhados ao nosso pai, à nossa mãe, temos a estatura desse, a estatura daquele, os olhos parecidos com esse, a maneira de ser biologicamente muito parecida com aquela. Isso é muito comum, essa questão, né? Parece com o pai, parece com a mãe, parece com o vô, puxou isso de fulano, o olho desse, o tamanho daquele, e por aí vai. Estamos sempre ligados ao nosso pai e à nossa mãe. Dizemos, ele é alto como os avós foram, ele é gordinho porque toda a família era assim. Aí já não gosta muito não, né? Carrega esse problema porque é genético, carrega essa beleza porque é genético. Nossa família corporal, nossa família biológica. Entretanto, ninguém ignorará que existe uma família muito maior do que essa ao nosso redor, ou distante de nós, que é a nossa família espiritual. É como o centelha divino, a gente é irmãos. Criador, quem cria, viemos do Senhor e voltaremos a Ele. Quem cria é Deus. Portanto, somos todos filhos de Deus. Temos uma paternidade única. Daí porque sermos irmãos. Se dizermos irmãos. Por ser daí dizer, isso que ele falou, da parentela espiritual, que ela é plena. Nós somos parentes espiritualmente todos. Nós temos a mesma origem, o mesmo Criador. Quem criou um criou o outro. É o mesmo. No livro dos Espíritos, Deus não parou jamais de criar. Está criando. Deus cria continuamente. Então, agora nós vamos entrar nessa questão que talvez não estivesse ao alcance a quem Jesus falava, poucos daqueles a quem Jesus falava na época, e que para nós, sobretudo aqueles que admitem a reencarnação, isso se torna mais fácil, que é a família espiritual. Justamente porque nós, criados por Deus, para diante da imortalidade, nós estamos aí transitando periodicamente pela família corporal, mas vivendo sempre dentro da família espiritual, que vale a pena nos perguntarmos, quem é que compõe essa nossa família espiritual? Quem é que faz parte dessa nossa família espiritual? Se nós somos uma família espiritual, quem faz parte? Poderíamos dizer, a princípio, que todos. Se nós estamos falando de uma mesma origem, todos. Mas veja, ele desenvolve aqui um raciocínio para situar essa família espiritual em momentos, em estágios. Somos sim uma só família espiritual, por origem, criação divina. Mas ele quer colocar aqui, como Jesus diz, todos aqueles que faz a vontade. Aquele que não está fazendo a vontade, ou aquele que não está em obediência às leis de Deus, poderíamos admitir, estão momentaneamente fora, pelo menos da sintonia, da convivência. Porque quando nós estudamos a doutrina, como é que os espíritos se reúnem do lado de lá? Guardado as proporções e condições evolutivas de cada um, por essa sintonia de condição evolutiva. No sentido restrito, né? No sentido restrito, a família sabe as pessoas que se amam. Porque há pessoas que da família, esse não é da família.
tanto lá como cá. Isso, porque não tem essa afinidade, esse afeto, não é assim? E acho que vai dizer. Agora, eu tenho que ir no sentido do que Jesus falou na casa do meu pai, quer dizer, a gente pode ter vindo cada um de um planeta. Muitos vieram de Capela, por exemplo, nós saberíamos. Você vê como é complexo, né? Você vê como é que. O demanda, a gente fala mais encarnações e alguém determina milhares de reencarnações, mas o caminho é longo, né? O caminho da criação, a reunião dessa família, fazermos parte do top da família, vai muito longe. Precisa muito tempo. Então, é justamente o que ele perguntou, quem é que compõe, né? Temos, fazendo parte dela, muitas criaturas que fizeram parte do nosso passado de outras vidas nossas. É muito comum nos identificarmos de tal maneira com alguém que, ainda que não se seja adepto da tese reencarnacionista, admitimos que já nos vimos antes, que estivemos juntos antes, que convivemos em outra ocasião. Tamanho é o elo entre nós. É essa afinidade que existe entre pessoas que não são parentes, não têm relação consanguínea. E a gente escuta muitos isso mesmo, né? Às vezes a pessoa nem é espírita, nem é naquela... Você fala, mas nós vivemos noutra vida, vivemos outras vivências. Tamanha é a afinidade que sentem no relacionamento. Existem afinidade das almas que nos remetem ao passado. Não há outra saída. Temos que ter vivido juntos. Muitas vezes temos revelações espontâneas, intuições, inspirações, que nos levam a acreditar que convivemos no passado. Muita gente conta histórias, falam de percepções, não era muito comum, mas existem. Tudo convergindo para essa crença da reencarnação própria da doutrina, mas que não é só daqueles que acreditam na reencarnação. Essa questão de afinidades passadas afloram na ideia, nos pensamentos de pessoas, às vezes, que não são reencarnacionistas, justamente porque nós estamos suscetíveis a essas percepções, essas afinidades, esses sentimentos que brotam espontâneo e natural, sem que haja uma explicação mais convincente do que a de que nós vivemos outras experiências juntos. Tem um livro que saiu atrás, chama Contentamento. Esse livro é um jornalista que acompanhou e registrou o encontro do Dalai Lama, que é budista, né? Que ganhou um prêmio Nobel da Paz. E aquele bispo lá do sul, Desmond Tutu, que é anglicano. Mostra como eles se encontraram. É a coisa mais bonita do mundo. Quer dizer, eles têm religiões diferentes, lutam pelo mesmo ideal. E esse encontro foi, assim, realmente uma coisa fora do comum. Como se fossem realmente irmãos, uma coisa... Um é negro, que é lá do lado da África, o outro é asiático, lá do Tibete. Um é reencarnacionista, o outro não. Mas quando eles se encontram, ele registra, é uma coisa realmente... Assim, eles são comoventes, são irmãos. São num grau evolutivo semelhante. Exatamente. Como é que é a questão da habilidade espiritual, né? O Bolsonaro e esse presidente de Israel lá, eles também têm afinidade. Não sei. Primeira vez que eu visito um país, não sei que caso, né? Claro que é algum. Nós vamos ver aqui. Afinidade existe das mais variadas formas. Então a gente não é só na questão da afinidade em princípios, ideais elevados.
Existem aqueles que se afinizam em outros campos. Não estou dizendo nada que tenha a ver, que seja no outro campo. Mas afinidade por ideal político, afinidade por ideal de coração, de religião, existe afinidade as mais variadas. Essa que o Cristo pregava é do amor. Mas nós vamos ver que os bandidos marginais também se unem. São almas que encontramos, mas elas estão muito próximas de nossa frequência interior. São almas afins. Nos ligamos por afinidades, não obrigatoriamente porque tenhamos vivido no passado, mas porque temos ideias similares, ideais semelhantes, porque temos os mesmos gostos para as coisas e os mesmos desgostos. Então, o que nos atrai não é só a convivência passada, é a similitude de pensamentos, sentimentos, ideais. E ele diz aqui, as mesmas opiniões são compartilhadas por nós. Quando tem uma ideia, o outro a tem. Às vezes falamos junto a uma mesma coisa. São espíritos afins, formando a nossa família espiritual. Quando falamos em família espiritual, é bom que se entenda que nem sempre esses grupos são formados por pessoas do bem. Muitas vezes encontramos almas afins no erro, no mal. Então, por isso que eu disse, aqui ele está falando da família naqueles agrupamentos. E como aqui, nós deixamos muitas vezes até aqueles do laço de parentela corporal e nos agrupamos, vivenciamos com outras pessoas que não fazem parte da família, mas que temos uma grande afinidade. Isso processa aqui e na vivência espiritual. Mas a similitude de pensamento, de ideal, de caráter, é o que nos une, que nos atrai, principalmente no mundo espiritual. Porque se aqui nós podemos até simular os nossos pensamentos, nossas ideias, o mesmo não ocorre no mundo espiritual. No mundo espiritual nós somos, como se diz aqui, um livro aberto. É a nossa mente, o nosso pensamento a nos colocar em relacionamentos uns com os outros, de forma que tudo se torna visível e, consequentemente, a atração se faz mais firmemente, fortemente. Um grupo de delinquentes que se reúna com afinidades, em que se sabe o que o outro deseja e pensa, são almas afins. É uma família espiritual degenerada. Não deixa de ser uma família espiritual degenerada. Quantas vezes encontramos companheiros que só os encontramos nos bares? Eles só frequentam aquele lugar. Outros só no clube, outros só no trabalho. E vamos formando grupos do meu trabalho, do bar que eu frequento, do clube em que estou, da igreja e por aí vai. Nós vamos formando os grupos, as famílias, os grupos, aqui pelo pensamento, pelo sentimento, pela vontade, pelos gostos. Temos vários grupos. Muitos desses com os quais temos afinidade são do bem. Outros podem não ser. Desses grupos, muitos frequentam nossa casa, visitam nossa casa, sentam-se à mesa conosco, e há outros grupos que nunca convidamos para visitar nossa casa. Isso vai definindo o nível desse parentesco espiritual, até onde confiamos, até onde nos abrimos, até onde conseguimos conviver. Essa luta nossa, contínua. Vale a pena prestarmos bem atenção nas criaturas com as quais temos afinidade. Há, de fato, situações em que pessoas do bem não se sentem afinadas com pessoas dedicadas ao mal. Não significa que haja ódio entre elas. Uma alma bondosa não sente ódio por ninguém, mas sente uma desafinação de propósitos. Sente que não é a pessoa que vibra na sua sintonia. É aquela questão que o Kardec explica quando comenta a passagem "Amai os vossos inimigos". O que nós encontramos lá? Não tem
como o nosso coração bater diante do inimigo da mesma forma que bate diante de um amigo. É uma questão de química, diz ele lá. Não tem. Mas amar os nossos inimigos, aí ele explica o que é amar os inimigos. Então tem coisa que não dá. Seria hipocrisia. Sim. Então ele está dizendo, né, nessa questão da afinidade, também a pessoa de bem, ela não nutre ódio por alguém que não comunga dos seus pensamentos, né? Pode ser um amigo seu que a gente, né, até trata bem, quer bem, mas você não aceita o que ele faz ou não é conivente com aquela atitude. Quanto mais nós evoluímos, crescermos espiritualmente, mais facilmente nós compreendemos, aceitamos e entendemos as pessoas. O que Jesus fazia, como eu disse. Será que quando ele disse quem é minha mãe, quem é meu pai, ele estava relegando os seus familiares? Jamais. O modelo e guia, o ser perfeito, Jesus jamais poderíamos admitir que ele tinha esse sentimento de renegar a família. Como diz lá, ele estava aproveitando a ocasião para passar um ensinamento muito maior. O que é, na realidade, a família? Geralmente os missionários, os grandes missionários, eles acabam se dispondo com a família. Por causa disso. Porque eles não entendem, por exemplo, há um caso do Buda foi assim, né? Deixou a família, Jesus deixou a família, deixou assim, nesse sentido, né? Não voltou mais para a família, aquele Schweitzer que entrou em próxima Isso família. veio para a África, né? Isso. É alemão, né? Porque são espíritos muito elevados, eles têm um conceito de família muito amplo. Então eles sabem que eles têm uma missão que não é ali, naquele meio. Onde foi que passou ontem aquela moça que a mãe é médica, o pai é médico? Sim. E a irmã é médica. E ela foi trabalhar com refugiados. Refugiados. Nos campos da África, no campo do Egito. Uma missão. Missionário. Polariza, né? O bem, o mal, frio. Essas pessoas, espíritos que polarizaram o lado bom, superaram o yin-yang, as coisas pequenas. Inferiores, e essa pessoa, por exemplo, que a televisão colocou ontem, essa está seguindo Jesus, aí a família é universal. Para ela, a família é a humanidade. Então, ficaram com medo do perigo, mas eu fui e tal. Teve no Iraque, né? É perigoso. Ele que fala assim, por mais que você conviva e goste de uma criatura, se você é abstênico e essa criatura é alcoólatra, não existe afinidade nesse particular. Alguém que é tabagista e você detesta tabaco, fumo, o cheiro, a fumaça, naturalmente não haverá afinidade nesse campo. De modo que afinidade não implica em desamor, não implica ódio, implica em falta de sintonia. Falta só sintonia, né? Você não ter sintonia com alguém não indica que você não tem amor, não tem desamor, né? Amor, que você não nutre ódio, não. Você apenas não. As frequências aí não são a mesma. Mas não significa que não dê para conversar, né? Para dialogar, para conviver. Hoje espiritual que a gente tem, os espíritos que nos acompanham, eles vibram com a gente. Faz toda a sintonia, né? Nossa sintonia é tudo, né? Todas as vezes que temos sintonia com as pessoas, elas fazem parte de nossa família espiritual. Mais ou menos profundamente, a par daquela família em cujo seio, em cujos braços renascemos, nossos pais, nossas mães, nossos irmãos,
nossas familiares, enfim. Deste modo, vamos trabalhar para cumprir o objetivo de Deus, que é tornarmos-nos uma só família, para sabermos quem é meu pai, minha mãe, meu irmão. Nós podemos, então, deduzir dos nossos estudos, do que nós vimos aqui no Evangelho, no que nós trouxemos, que a família a que Jesus se referia nessa passagem é a humanidade. Somos todos nós. Ele falava em quem faz a vontade do meu Pai. De certa forma, cada um está buscando, dentro das suas possibilidades, condições, do seu entendimento, fazer a vontade do Pai. Erros, equívocos, faz parte da nossa vida. Portanto, como o Jesus mesmo nos ensinou, em virtude das nossas imperfeições, nós precisamos de ajuda, de apoio, de compreensão, ainda. E para tudo do que nós precisamos, nós temos que dar a contrapartida para receber, né? Tanto que ele ensinou o Pai Nosso, perdoai, assim como. E assim como é tudo na nossa vida. Tudo que nós precisamos, nós temos que dar, buscar através da mesma moeda. Portanto, esta família espiritual, de que nós fazemos parte e que nós sabemos amplia-se. Alguém falava que tem uma questão que questão, não sei se está no Livro dos Espíritos, fala que a reencarnação destrói os laços de família. E a resposta é que, ao contrário, ele aumenta. Porque essa convivência nossa nas reencarnações com aqueles que chegam dentro do campo, daqueles que estão entrando numa convivência conosco, ou daqueles que estão dando sequência a uma convivência, ou daqueles que estão reestruturando, reharmonizando uma confiança, seja qual for o motivo e a condição em que nós nos reencontramos nas vidas sucessivas, tudo está proporcionando a dilação, a ampliação dos laços que nos unem, através da sintonia, da afinidade que nós vamos construindo. O espiritismo cristão, ele salva por dar discernimento. A pessoa que estuda tem o discernimento. Muito do que nós falamos aqui, tratamos hoje, lógico, baseado nos ensinamentos da doutrina espírita. Entendimento esse que não tinham, há alguns séculos atrás, não tinham na época de Jesus, mas não tinham diante dessa doutrina codificada, porque espiritualmente todos tinham, temos e teremos a percepção da vida. Então Jesus, eu vos digo por parábola, porque não podeis entender, mas vai ensinar. Mas a sua doutrina não se perdeu. Por quê? Porque existia naquela época aqueles que já podiam e tiraram dela os seus ensinamentos. O que acontece é que hoje nós temos ferramentas melhores, capazes de, melhor ainda, nos explicar o que Jesus quis dizer, que é o que nós tentamos aqui fazer. O que a doutrina fez, Kardec fez com a codificação, que é obra dos espíritos, os espíritos que trouxeram essas revelações. E que nós vemos hoje, os estudiosos, os palestrantes, as pessoas trazendo. E a mediunidade como mediunidade é que abriu os caminhos, né? Não é no Evangelho que fala que soariam as trombetas, como que nada mais é que as vozes dos céus. E isso
não aconteceu só com o Espiritismo. As revelações chegaram. O Pentecostes, segundo diz os estudiosos, foi a manifestação mediúnica. E todas mais. Uma passaginha interessante que eu achei aqui, que é uma historinha. Não sei se verdadeiro ou não, mas... Mas não foi dita hoje, não? Foi de Afonso Murad que escreveu aqui. Nem sei se é espírita, porque acesse a Bíblia de Aparecida online, mas talvez um fato de hoje possa ajudar a melhor a entender a atitude de Jesus. Ele estava comentando isso aí. Luiz Carlos é voluntário na Pastoral dos Enfermos. Ele vai aos hospitais visitar os doentes, especialmente os que estão nas enfermarias, e não recebe atenção dos outros. Veste um jaleco branco com a marca da pastoral com um crachá de identificação. Um dia, Luiz Carlos se aproximou de uma mulher que estava sozinha. Quando ela ouviu, reagiu. Você não é da minha religião. Não quero saber da sua conversa. Vai embora. Então, Luiz percebeu que ela precisava de mais atenção e cuidado. Saiu do quarto, retirou o jaleco e o crachá. Depois voltou e disse para a mulher: Joana, você aceita a visita de um amigo? Meio sem graça, ela consentiu. E assim Luiz vinha visitá-la toda semana, até que um dia soube que Joana havia ganho alta. Meses depois, quando estava no ônibus, alguém lhe bate no ombro. Luiz se vira e vê Joana de pé em boa saúde. Ela olha nos seus olhos e diz, emocionada: muito obrigado. Você foi para mim um irmão. Quando eu senti muita solidão e nenhum parente veio me visitar, você foi mais do que alguém da família. E então os dois se abraçaram como irmãos. Jesus gostava muito de sua família. Ele foi bem educado por Maria e não faria de jeito nenhum uma desfeita para a sua mãe. Só para completar o que disse esse articulista, né? Interessante foi essa passaginha ali atrás. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Mas vamos terminar para dar mérito ao nosso irmão aqui. Maria e não faria de jeito nenhum uma desfeita para sua mãe. No entanto, quando Jesus começou a sua missão, ele convocou homens e mulheres para fazer parte de uma nova família, não mais ligada por laços de parentesco. Como o Denise falou, muitos saem e vão buscar fora. Nessa nova família, o que importava era ouvir a palavra e colocá-la em prática, ser discípulo de Jesus e colaborar para difundir o Evangelho. Alguns parentes não aceitaram a proposta de Jesus e o rejeitaram, como dizem, né? Mas para Maria a realidade foi outra. Ela não foi somente uma mãe biológica, mas também aderiu ao grupo dos seus seguidores, acompanhava seu filho e os discípulos pelos povoados da Galileia. O evangelista João conta que na hora da cruz, Maria estava ao lado de Jesus, com outras mulheres, e o discípulo amado, que era João, né? Com a morte e ressurreição de Jesus, Maria se tornou então a mãe da comunidade dos seus seguidores. Ela fez parte tanto da família biológica de Jesus, como também da nova família dos discípulos missionários. Por isso a palavra de Jesus não é uma crítica, mas sim um elogio a Maria. Mas eu trouxe essa última justamente por essa questão do rapaz que, visitando aí os hospitais, e tem essa atitude, que na realidade significou o que realmente é um irmão. Poderia ser uma mãe, poderia ser um pai, poderia ser um parente qualquer. Mas aquele que leva a sua solidariedade, seu amor àqueles que precisam. É o que disse Jesus. Aquele que faz a vontade do meu Pai. E o Luiz Carlos estava fazendo. E o fez nessa passagem muito bonita, interessante, que nós vimos aí.